Você entra na cozinha, para no meio do caminho, dá uma olhada para a geladeira e pensa: o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou então você passa o dia inteiro tentando lembrar o nome de um colega de trabalho, do título de um filme, o nome de um ator. A sua mente, que já anda muito acelerada, dá um salto direto para o pior cenário. Será que eu estou com Alzheimer precoce? Calma, respira. Eu sou o Dr. João Marcos, sou neurologista, eu atendo há mais de 14 anos no meu consultório. O que eu mais vejo ali são adultos paralisados por esse medo. Mas eu quero te dar um alívio já com base no que a ciência mostra pra gente. Na imensa maioria das vezes, o seu esquecimento ele não é um Alzheimer. Não tem uma doença ali por trás destruindo o seu cérebro. O que está acontecendo aí dentro tem nome, tem um mecanismo e principalmente tem o que fazer. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Tem dados recentes mostrando que mais de 26% dos brasileiros têm um diagnóstico de ansiedade. E entre os jovens isso passa de 26% para 31%. As internações por estresse e ansiedade na faixa dos 13 aos 29 anos cresceram mais de 136% na última década. E o que isso significa? Significa que os seus sintomas eles não são só seus. Isso é importante para a gente lembrar. Existe uma legião de pessoas digitando perda de memória no YouTube agora, porque estão vivendo num piloto automático. Sobrecarregadas ali, meio esgotadas. E a internet, ela é bem alarmista, né? Ela adora alimentar o pânico. Mas o medo de estar doente gera mais estresse, que aumenta o cortisol, que piora ainda mais a memória, que a gente já discutiu isso algumas vezes. Vira um ciclo vicioso. Quanto mais você tem medo, mais teme, pior fica. A gente vai quebrar esse ciclo, né, agora, que eu converso muito, falo muito, né, que quem nomeia, quem dá nome ao problema, domina. Então, para entender por que a sua memória parece que ela tá meio que vazando no seu dia a dia, você precisa entender o porquê antes do como. No nosso cérebro tem um mecanismo chamado sistema eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que eu já falei, é o HPA. Ele funciona ali como aquele termômetro do estresse do nosso corpo. Pensa comigo, sobre uma ameaça, o sistema ele dispara, libera cortisol, o hormônio do alerta. Passada essa ameaça, o cortisol ele vai voltar, né? Ele volta ao cérebro e desliga o ciclo. Um sistema perfeito, funcionando normalmente. O cérebro ele não quer que você seja feliz, ele quer que você sobreviva. Esse é o principal mecanismo de defesa do nosso cérebro. E esse mecanismo ele foi desenhado por um perigo de verdade ali, daqueles que aparecem e somem rápido. Só que a sua ameaça hoje tem uma outra cara. A conta no fim do mês, a cobrança no trabalho, as mensagens 11 horas da noite que você queria responder e não conseguiu responder. Você vive em alerta por antecipação. E o corpo ele responde como se o predador estivesse ali na sua frente o dia inteiro. Se o sistema ele não desliga, esse cortisol ele vai cronicamente ficando muito alto. E onde que o cortisol ele pode meio que atacar, atrapalhar nesses níveis altos contínuos pelo estresse? No hipocampo, que é a estrutura central na formação, né, de aprendizagem das novas memórias. O hipocampo ele é lotado de receptores de cortisol. Quando esse hormônio fica alto por muito tempo, ele se torna, entre muitas aspas aqui, neurotóxico. Falo neurotóxico porque a gente não vai ficar só demonizando o cortisol, a gente só está tentando entender o mecanismo de funcionamento do estresse crônico e a repercussão disso no nosso cérebro. Tem um estudo clássico de 1998, que é do Lupin, que eu acho que fala Lupin, né? Que foi publicado na Nature. Ele mostrou isso de uma forma muito interessante. Adultos com cortisol elevado de forma prolongada apresentaram um menor volume do hipocampo e pior desempenho nas tarefas de memória. O grau de atrofia, né, encolhimento da região acompanhou o grau de elevação desse cortisol. Outra coisa interessante é que as memórias elas têm uma etapa, são várias etapas: codificar, armazenar, recuperar. E a ansiedade ataca logo a primeira etapa, porque ela ocupa a sua atenção. Quando você entra numa sala e esquece o que você ia fazer, ou lê uma página e não fixa nada, é porque aquela informação nem chegou a ser registrada direito. A sua cabeça estava ocupada com alguma outra coisa na hora. Para gravar uma memória, o cérebro precisa de uma atenção. E a ansiedade rouba justamente isso, essa atenção. Por isso que você esquece no dia a dia, pode esquecer no dia a dia sem ter nenhuma doença cerebral específica. Puramente pelo roubo, sequestro da sua atenção. Agora deixa eu te explicar uma diferença fundamental aqui para você tirar o pânico da sua cabeça de uma vez por todas, né? Existe uma linha clara que separa o esquecimento funcional, né, do estresse de algo que merece investigação médica, que é o MCI, né, que é o déficit ou CCL, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que seria um dos primeiros passos antes de uma demência. Ah, doutor, mas como que eu vou saber a diferença aí? Vamos calibrar o seu olhar aqui, né, com alguns critérios mais simples. Imagina o seguinte: se você esquece onde você deixou a chave do carro, mas depois de um tempo você consegue puxar pela cabeça e lembra, ou se você encontra ela no bolso do casaco, isso é um lapso funcional. O arquivo ele tá lá, você só teve dificuldade de achar. Agora, se você olha para a chave do carro e não sabe mais para que ela serve, ou se você se perde dirigindo em um caminho que faz há 20 anos,
aí já deixa de ser um simples esquecimento e já vira um sinal de alerta. Lógico que a gente pode ter o que a gente chama também de comprometimento cognitivo subjetivo, que é quando eu começo a entender que eu estou perdendo a minha performance cognitiva. Ah, antes eu era mais atento e tal. Isso os trabalhos têm mostrado também que eu tenho que levar em consideração. Não é visto como um quadro de demência, mas eu preciso sim levar em consideração. Olhar para aquele paciente, olhar para a família dele, entender o histórico, fazer alguns outros exames para poder ver se existe alguma chance maior daquilo virar um quadro demencial. Mas via de regra, a gente consegue diferenciar esses tipos de esquecimento funcionais, né, cotidianos, causados pelas ansiedades, e esses esquecimentos, que já são esquecimentos mais severos ou sinais de alerta importante. Tratar o esquecimento funcional usando um aplicativo de lembrete ou fazendo uma listinha é tratar também um sintoma sem ir para a causa, que é o estresse, que é o sono ruim. Então, se o caso é o caso da chave esquecida no bolso, o seu cérebro está apenas sobrecarregado. Costuma ser isso, tá? E a boa notícia é que isso pode ser totalmente reversível, que a gente pode ir diretamente na causa para tratar, para resolver esse problema. Muitos pacientes chegam no consultório achando que a memória ela é puramente genética, né? Que o cérebro só piora e não muda. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Isso é desconhecer a neuroplasticidade. Se o estresse ele diminui o hipocampo, a gente tem ferramentas científicas que pode fazer ele crescer também. Se você já me acompanha aqui no canal, já assistiu os outros vídeos, sabe que eu defendo aquela metáfora é tipo um castelo medieval, né? Você tratar a ansiedade e o esgotamento é como invadir um castelo. Não dá para ir só com uma frente. A gente vai com diversas frentes. É como é que é uma invasão medieval, né? Quando você vai lá, Senhor dos Anéis, você não pega só os arqueiros. Eu lembro no curso de ansiedade falava muito isso. A gente vai ali com a infantaria, a gente vai com a cavalaria, a gente tem os arqueiros, a gente tem as catapultas, sei lá, a gente tem o remédio sozinho é como se fosse uma catapulta sem infantaria. Atividade física sozinha é como se fosse a infantaria sem catapulta. A gente precisa de várias frentes juntas, agindo nessa questão biológica. E aqui tem duas ferramentas inegociáveis que são sono e movimento. A faxina cerebral, que a gente já comentou em alguns vídeos, né, do sistema linfático. Consolidação da memória de longo prazo, ela acontece durante o sono profundo. É nessa fase que o cérebro ativa esse sistema linfático e funciona com aquela equipe de limpeza do lixo cerebral, né? Muitas aspas aqui. Ele entra lavando esses resíduos metabólicos, inclusive a proteína beta-amiloide, que está intimamente associada ao Alzheimer. E olha que sério isso. Tem um estudo de imagem de PET-CT, publicado em 2018, mostrando que uma única noite de privação de sono já é o suficiente para aumentar o acúmulo de beta-amiloide no hipocampo de pessoas saudáveis. Ah, João, você tá falando isso para dar um medinho? Eu falei, às vezes a gente funciona no susto, né? Dá um susto aqui. Não dá para negociar o sono e achar que você vai resolver a memória com suplementação, beleza? Um outro ponto aqui é o adubo do nosso hipocampo aqui, né? O fator neurotrófico cerebral, a irisina também. Ah, doutor, mas eu não tenho tempo para treinar. Tem, claro que tem. Se você tá vendo esse vídeo, você tem. 10 minutos no banheiro antes do banho, agachamento, flexão. Só começa, pelo amor de Deus, só começa. Tem um trabalho espetacular também, publicado em 2011 com adultos. Metade fazia exercício aeróbico moderado e outra metade só alongamento. Já citei esse trabalho, se eu não me engano, em algum dos vídeos. Depois de um ano, o grupo que se exercitou teve um aumento de cerca de 2% do volume do hipocampo, revertendo o equivalente a 1 ou 2 anos de envelhecimento cerebral. O grupo de alongamento perdeu volume, que é o caminho natural de quem não se movimenta, o caminho natural do nosso corpo. Isso acontece porque os músculos em contração, eles liberam uma substância chamada irisina, que entra no cérebro e estimula o BNDF, que é o nosso adubo, né, esse fator neurotrófico cerebral. E ele promove crescimentos e a sobrevivência de algumas células, né, os neurônios da região da memória. Eu falo isso direto no consultório. Eu nunca vi uma pessoa melhorar de ansiedade, depressão ou queixas cognitivas sem uma atividade física regular. Nunca, nunca. Movimento. Isso aqui, de novo, inegociável. Mas como sempre aqui no canal, a gente vai manter nossa honestidade intelectual. Isso que você vai ouvir eu falar com uma frequência muito grande, tá? Eu não quero de forma alguma que o canal Saindo do Automático seja um canal de pulo do gato, onde você vem pegar dicas muito rapidinhas, é para você botar em prática logo agora e uma coisa muito superficial. Não, vão ter muita dica prática. O objetivo do canal é isso, é recalibrar o nosso olhar, mas com honestidade. Não tem pulo do gato. Tudo que é importante nessa vida é árduo, sempre assim. Então esse vídeo ele é educativo, ele não vai substituir uma consulta, não faz diagnóstico. Eu não posso virar para você e falar assim, não, fica tranquilo, é só ansiedade, cara. Isso aí seria imoral para mim, antiético e imoral. Procurar um médico é a conduta correta quando existem alguns sinais de alerta reais. Quais são esses sinais de alerta? Se a perda de memória ela é progressiva, está impedindo algumas tarefas básicas do seu dia a dia, cozinhar, administrar seu dinheiro, tomar seus remédios sozinhos, você está esqueceu um fogo ligado, ou uma outra coisa que eu acho importante, né? Se a pessoa repete a mesma pergunta várias vezes, a mesma história várias vezes seguidas, né? Na mesma conversa e sem perceber que está repetindo. E aí, olha que interessante, se ela não está percebendo que ela está repetindo,
a gente precisa de quê? A gente vai precisar de um terceiro falando pra gente. Então, tenhamos alguém que a gente ama, que a gente confia, pra gente acreditar mesmo. Pra gente levar em consideração aquilo que eu tô falando, sem ser, é pegadinha. Não, pegadinha não, tá pegando no meu pé, pô. Fica pegando no meu pé. Não, não é. É assim, pode ser mesmo. Pode estar repetindo demais. Pode estar repetindo por uma ansiedade, como você pode estar repetindo por um quadro já cognitivo mais importante. Então, talvez valha a pena, nesse contexto, de procurar um médico. Se existem sintomas neurológicos associados, principalmente, não, perda de força, um formigamento, alteração da fala, confusão mental, que apareceu de repente, ou que a gente fala de sintomas parkinsonianos, rigidez, né, algumas alterações assim, é importante a gente pensar nessa avaliação médica. De novo, se familiares e amigos estão muito preocupados com a sua memória, mas se você acha que está tudo bem, cara, geralmente quando o paciente não percebe o próprio esquecimento, o olhar do outro vai valer muito. De novo, é importante. Se você se identificou com algum desses pontos, você precisa de uma avaliação presencial com o neurologista. Sem dramatizar, beleza? Sem minimizar. É critério clínico. É só ir lá, marca, pá. Ele te avalia, faz uns exames, é tranquilo. Espera lá no consultório se precisar. Então, se você chegou nesse vídeo aqui com medo de estar ficando doente, respira um pouco, beleza? Pode respirar. Na maior parte das vezes, esse esquecimento é só seu cérebro pedindo um cuidado que ficou faltando. Ele não tá te traindo. Esse cansaço tem volta e o cérebro se recupera. O hipocampo ele vai ganhar volume de novo, a memória responde ao sono, ao movimento, a um dia com um pouco menos estado de alerta, né? O seu cérebro ele tá do seu lado, ele quer funcionar bem, tanto quanto você. E se você quer ir além, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre 7 hábitos que eu deletei da minha vida depois de estudar neurociência e neurologia. Tem muita coisa de sono, de movimento lá dentro, que é o que mais ajuda na sua memória. Ele vai aparecer aqui para você. Vale a pena ver em seguida, beleza? A gente se vê lá. Até o próximo.